Você pode ainda não ter consciência, mas em algum lugar, em algum momento, você é um líder. E o mais importante, você é o líder de sua própria vida. Se as coisas estão dando certo, parabéns, o mérito é seu. Porém, se não está bom, isto também é resultado de suas decisões e ações. A culpa não é de ninguém, não é do governo, do país ou da família. Tudo é, simplesmente, resultado de suas escolhas e daquilo que você semeou na mente e no coração. Olá, amigos do Câmara Esportiva. Estamos com mais um bloco de qualidade de vida e saúde. E hoje eu estou com o Tadashi Kadomoto. Ele é terapeuta transpessoal. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto chamado Leader Training. Mas, antes disso, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação, né, do seu trabalho. Bom, primeiro, gratidão por estar aqui, né? Eu não me sinto muito confortável, por exemplo, para falar muito da minha trajetória. O que eu posso colocar é que eu sinto é que as pessoas, como eu, qualquer uma determinada hora da vida vai encontrar um chamado, né? E esse chamado para entrar nesse caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. E o meu chamado ele foi no momento em que eu fali, que eu quebrei, perdi tudo que eu tinha na vida. E, na verdade, eu já trabalhava com o Leader Training e, nesse processo de não dar certo, eu acabei desistindo dessa trajetória e fui voltar nesse processo depois de falir, quebrar, depois de uns 2 ou 3 anos, já com uma proposta já muito mais espiritual, né? Espiritual num sentido, de novo, não religioso, mas num sentido de totalidade. E com um desejo muito grande de fazer diferença na vida das pessoas, né? De poder ajudar as pessoas a encontrar esse caminho, de buscar esse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E a trajetória toda começou a partir daí, né? Então, eu prefiro me colocar assim, numa condição assim, de... Me formei em quê? Né? Em resultados, sabe? E me especializei em resultados, em promover resultados para as pessoas, né? Eu acho que fica mais confortável e melhor assim. Pois é, nós estamos aqui no Instituto Tadashi Kadomoto e eu gostaria que você falasse um pouquinho do Instituto, como foi criado, quais os cursos que vocês desenvolvem, né? Você estava me falando que a matriz é em Campinas. Fala um pouquinho do Instituto. Bom, eu já venho nessa estrada, nessa caminhada há 29 anos, completa 30 anos agora em janeiro de 2018. Não é? Agora, o Instituto Tadashi Kadomoto, ele foi fundado em 2001, mas essa trajetória ela já existe já há 30 anos. A matriz do Instituto Tadashi Kadomoto fica em Campinas, né? Em São Paulo nós temos uma filial e clínica também em Campinas. Eu escutei você falando há pouco, que é uma coisa assim, bastante interessante, de qualidade de vida, né? O que eu sinto é que o Instituto, de alguma forma, as nossas vivências, elas contribuem para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, né? E antes de falar um pouquinho dessa coisa de qualidade de vida das nossas vivências, eu quero só fazer uma colocação, porque tem uma psicóloga, e ela foi diretora da Instituto de Qualidade de Vida no Brasil. E a definição dela para qualidade de vida era uma coisa muito interessante, porque ela falava que qualidade de vida, primeiro, é consciência, né? Então, fumar com peso na consciência, isso não é qualidade de vida, né? Agora, fumar, tendo consciência do que o tabagismo provoca e continuar sentindo prazer por fumar, isso é qualidade de vida, né? Fazer atividade física e, de repente, achar que isso é um peso, se martirizar para fazer atividade física, isso não é qualidade de vida. Agora, fazer atividade física, sentir prazer por isso e ter consciência do que isso promove na própria vida, isso é qualidade de vida, né? Então, consciência. E o que eu percebo é que o Instituto Tadashi Kadomoto contribui para que as pessoas tomem consciência,
né? Não importa do que vai ser qualidade de vida para cada um, né? Se profissionalmente, se pessoalmente, se na vida afetiva, não importa. Nós temos uma vivência, que já comentei para você, chamada expansão de consciência, né? É uma formação, são 2 anos e meio, são 5 módulos, e nesse trabalho especificamente a gente tem uma proposta muito interessante que é formar pessoas que aprendam a ter uma postura terapêutica, né? E a definição de terapeuta que eu gosto de colocar é o que sabe cuidar, né? Agora, nós partimos de um pressuposto que é o seguinte: como é que eu vou cuidar de você se eu não sei cuidar de mim, né? Como é que eu vou cuidar do meio ambiente se eu não sei cuidar nem do reciclar o meu lixo, né? Então, o foco todo é exatamente ensinando as pessoas a se cuidar, né? E, de alguma forma, todos os outros treinamentos, que seja no Leader Training, que seja no Acreditando em Você, qualquer outra vivência que o Instituto ministra, direta ou indiretamente, acaba levando para essa questão, né? Que é se cuidar e ter consciência do que é bom para você. Então, que seja, por exemplo, com atividade física, né? A atividade física é bom, a atividade física é bom, a atividade física é bom, né? É muito necessário, desde que de forma prazerosa, né? Se eu faço por obrigação, se eu faço porque alguém está mandando, muito provavelmente não vai ser uma coisa saudável, né? É necessário, mas com certeza não vai ser uma coisa saudável. E a gente parte dessa ideia exatamente de fazer alguma coisa, primeiro com consciência. Isso é bom para mim, eu quero fazer, não é eu tenho que fazer, né? Eu quero fazer essa atividade física, por exemplo, porque me dá prazer, porque me faz bem, e aí com certeza vai ser uma coisa saudável, né? Qual que é o embasamento do Instituto, né? Vocês têm linhas terapêuticas que trabalham junto, tem equipes multidisciplinares. Qual que é o embasamento do Instituto? A equipe do Instituto, de todos os terapeutas, é uma equipe multidisciplinar. A abordagem básica do trabalho do Instituto é a psicologia transpessoal, né? E quando fala na psicologia transpessoal, a base, o fundamento é a psicanálise, Freud, mas quando vai falar na psicologia transpessoal, tudo que vai além da matéria. Então, nós vamos olhar para o ser humano de uma forma holística, né? Não só psique, mas a parte física, a parte emocional, a parte psíquica, a parte energética, a parte espiritual, ou seja, olhar para o ser humano como, entre aspas, um pacote muito maior do que só carne e osso, né? Ou seja, atrás desse ser humano tem muito mais coisas para ser trabalhada do que só a psique, né? E quando a gente consegue olhar de uma forma holística, provavelmente a gente consegue agir muito mais como um canal de cura do que qualquer outra coisa. Então, a abordagem básica é a psicologia transpessoal. A estatística disso durante todos esses anos, né, de experiência, me parece que vocês ministram cursos, palestras pelo Brasil todo. O Brasil todo, né? Em qualquer lugar que tenha demanda, que tenha contato, a gente faz esse trabalho. Mas a base hoje, nossa, assim, todas as nossas vivências praticamente são realizadas aqui em São Paulo, em Louveira, num hotel retirado, exatamente para que as pessoas possam fazer um processo de imersão. Mas existem algumas palestras com duração de tempo menor, e a gente faz nas clínicas, né? Dentro do salão, na clínica do Instituto em São Paulo, em Campinas. Mas, basicamente, os treinamentos eles são realizados em Louveira, em São Paulo. Todos eles em processo de imersão, né? Normalmente começando na sexta-feira, terminando no domingo. Então, o Leader Training, por exemplo, ele começa às 20h59 de sexta-feira e vai terminar no domingo por volta de 10, 23, 20, entre 22 e 23 horas, de domingo vai terminar. E o processo todo é de imersão, né? Para que as pessoas possam realmente vivenciar o processo, desligar o celular e se dar aqueles 3 dias de presente, né? Bom, já que você tocou no assunto, né, nosso assunto principal hoje é o Leader Training, e eu gostaria que você começasse assim, definindo o que é Leader Training. Nós partimos de um pressuposto que é o seguinte: por que Leader Training, né? É um treinamento de liderança? Né? E partimos de um pressuposto que nós acreditamos, que a gente comentou inclusive com relação à questão do terapeuta, né? Como é que eu vou querer cuidar do outro se eu não sei cuidar de mim? Então, o Leader Training também, de uma forma direta ou indireta, vai ter essa conotação que
como é que eu vou liderar o outro se eu não lidero as minhas próprias questões, né? Emocionais, psíquicas, físicas e assim por diante. Então, o Leader Training ele tem como objetivo ajudar as pessoas a liderar a própria vida, né? A si mesmo. A partir daí, que as pessoas tenham condição de liderar o outro ou os outros, né? Então, o objetivo do Leader Training, a definição que eu tenho é cuidar de si mesmo, se conhecer, né? E como a gente comentou um pouco no início, né? O Leader Training eu vejo também como uma vivência para se trabalhar a inteligência emocional, né? Então, se pensar é necessário a capacitação intelectual, é fato, qualquer um precisa. Mas não adianta ter tanta capacitação intelectual como a gente busca hoje, sem habilidade emocional para colocar tudo isso em prática, né? E o Leader Training ele vai capacitar as pessoas emocionalmente para colocar em prática muito do que sabem, né? Começa pelo autoconhecimento. É um processo de autoconhecimento, né? Então, se conhecer, saber como é que você funciona, saber o que é bom para você, saber o que não é. Por exemplo, definir na sua vida o que é importante, né? Quais são os seus sonhos, o que é importante na sua vida, né? E quando eu falo o que é importante, por exemplo, projeto de vida profissional, muito provavelmente a maioria das pessoas tem, né? Objetivos profissionais, a maioria das pessoas tem. Agora, para a vida pessoal, são raríssimas as pessoas que a gente consegue perceber assim, que tem, por exemplo, um plano de vida, um projeto de vida definido, né? Para a vida pessoal. E o Leader Training vai trabalhar muito essa questão, né? E me fala um pouquinho dos principais benefícios que traz esse curso do Leader Training, benefícios primeiramente pessoais, né? Porque tem os pessoais e os profissionais. Olha, é muita coisa que tem para falar, né? Eu não conseguiria te colocar assim, qual que seria o principal benefício, por exemplo, do Leader Training. Eu, sinceramente, eu teria dificuldade para te falar. É esse o principal. Primeiro porque as pessoas não são iguais, né? Qualquer ser humano, um é diferente do outro, e cada um vai absorver de uma forma também diferente, né? Então, pode ser que canalize todo o processo de aprendizado do Leader Training, por exemplo, para a sua vida pessoal. Pode canalizar todo esse processo do aprendizado, da vivência do Leader Training para a vida pessoal ou profissional, não importa. Então, não tem como a gente colocar assim, esse é o principal. O que eu posso colocar é que não existe um ser humano na face da Terra, e é um, né? Por exemplo, que não tenha 2 medos que são básicos. Tá certo? E no Leader Training, por exemplo, a gente vai trabalhar muito, por exemplo, a questão do sentimento do medo. E aí, quando a gente vai falar do medo, vem, por exemplo, a ansiedade é medo, né? A indecisão é medo, a timidez é medo. Então, assim, posso dar, né, vários nomes, de repente, para o medo, a forma como nós pensamos. Mas se a gente falar especificamente do medo, e que vai ser trabalhado profundamente no Leader Training, por exemplo, e é um fator que limita muitas pessoas, né? Tem 2 medos que 100% da humanidade tem, né? Um é o medo de não ser bastante para alguma coisa, de não ser suficientemente bom para alguma coisa, né? Então, eu posso ter medo de não ser bom marido, eu posso ter medo de não ser um pai competente, eu posso ter medo de não ser um profissional que tenha capacidade para fazer tal coisa. Ou seja, esse medo 100% das pessoas têm. Eu posso negar, eu posso mascarar esse medo, mas o fato é, eu afirmo e escrevo, 100% das pessoas têm esse medo, de não ser bastante para alguma coisa, né? E o outro medo é o medo do amor, né? O medo de não ser amado, o medo de não ser correspondido no amor, o medo de perder o amor de alguém. Então, esse é o outro medo que todo mundo tem. Tem como eliminar? Infelizmente ou felizmente, não sei, não tem como eliminar. Agora, você pode, por exemplo, se trabalhar, se conhecer e usar esse medo para, na verdade, te impulsionar, para agir
e não para paralisar, porque especificamente esses 2 meses que eu acabei de relacionar, eles paralisam as pessoas, né? Então eu tenho medo de amar, eu tenho medo de me relacionar, eu fico cheio de restrições, por exemplo, para uma atividade profissional, porque eu sinto que de repente tenho medo de não ser bastante, acho que não vou ser reconhecido por isso. Agora, quando eu consigo usar esse medo para me impulsionar, eu passo a ter uma ação e não ficar paralisado, né? E no Leader Training, por exemplo, nós vamos trabalhar o medo, não especificamente esses 2, qualquer medo, qualquer insegurança, qualquer timidez, porém, no Leader Training, como objetivo é trabalhar a inteligência emocional, nós vamos buscar a origem do seu medo. Então, onde começou esse medo que te paralisou? Na verdade, houve uma primeira vez, né? E a partir desse momento que as pessoas identificam esse momento que foi a primeira vez que você sentiu esse medo e que ele te paralisou, a tendência é que todos os outros medos sejam ressignificados, né? Então não é que vai eliminar o medo, isso é bom deixar claro, né? O medo vai continuar existindo, só que aquele medo que te paralisou, você consegue ressignificar e a partir de agora você consegue olhar para esse medo de uma outra forma, de uma forma positiva e consegue ter uma ação. Então, o fato assim que no Leader Training a gente tem como objetivo ensinar e mostrar para as pessoas a olhar para esses sentimentos e administrá-los, não eliminá-los, né? Porque ninguém consegue eliminar esses sentimentos. Você falou já do autoconhecimento, da consciência, né, do ser humano, das etapas evolutivas do ser humano. Não tem muito a ver ou nada a ver com religiosidade. Olha só, eu parto de um pressuposto, deixa eu só colocar primeiro uma questão que eu acho que é extremamente importante, né? Crenças, qualquer coisa que você acredite e isso te faça agir ou não agir, né? E naturalmente que nesse rol de crenças existem as crenças religiosas, né? E eu parto de um pressuposto que se eu respeito a sua crença e você respeita a minha, nós vivemos em paz, né? Agora, o grande problema é que a gente conversou no início, é se eu começo a achar que a minha crença é melhor do que a sua, e naturalmente você não vai aceitar isso, porque você vai achar que a sua crença é melhor do que a minha, e aí vai virar uma guerra santa, né? Eu vejo a religiosidade e a espiritualidade como coisas completamente distintas, né? Nem todo mundo que tem religiosidade tem espiritualidade. Agora, eu penso, e o meu caminho foi assim, né? E eu penso que para a maioria das pessoas também é assim, não para todo mundo, mas para a maioria é assim, o caminho para a espiritualidade, ele começa pela religiosidade, né? Agora, eu quero reforçar, nem todo mundo que tem religiosidade tem espiritualidade. Nas vivências do Instituto Tadashi Kadomoto, nós não temos nenhuma conotação religiosa, né? E eu quero só ressaltar uma questão, né? Eu, Tadashi, acredito em Deus, né? Agora, qual é a minha concepção de Deus? Eu prefiro ficar com ela para mim, sabe? Mas eu acredito em Deus. Pode ter alguém que assista esse programa que não acredite em Deus, né? Eu respeito essa crença e espero que essa pessoa também me respeite e está tudo certo, a gente vive em paz, né? Mas nas vivências do Instituto a gente não tem nenhuma conotação religiosa, até por respeito às crenças alheias, né? Naturalmente que eu tenho as minhas questões religiosas, né? Mas que eu também prefiro não falar. Não misturar as coisas, né? Bom, para nós terminarmos o nosso bate-papo, muito gostoso por sinal, ficaríamos aqui, eu acho que o dia inteiro. Fala para os nossos telespectadores, quem poderia fazer esse curso? Tem limites de idade, de religião você já falou que não, mas para quem é colocado esse curso? Vamos falar especificamente do Leader Training, que praticamente é a porta de entrada para muitas das nossas vivências, né? Eu brinco que é a nossa locomotiva, que é o Leader Training, e que eu criei há praticamente 30 anos atrás. A idade mínima é 17 anos, desde que um dos pais tenha passado pelo treinamento antes desse filho de 17 anos, né? A idade máxima, na verdade a gente hoje não tem um limite de idade máximo,
Mas existe para a idade máxima uma questão assim, que há uma necessidade que um médico da nossa equipe entre em contato e faça uma avaliação com essa pessoa para ver se ela teria condições físicas, né, e clínicas de participar do Leader Training, né? Então, a idade máxima não tem. Nós já tivemos alunos, por exemplo, de 97 anos de idade, né? E assim, até para aproveitar essa história, e 97 anos de idade, e foi desbloquear um medo que ela vivenciou aos 3 anos de idade. Ela tinha 97. Ou seja, durante 94 anos, ele conviveu com esse medo. E esse medo que vivenciou aos 3 anos. Então, eu lembro que o depoimento dela foi assim, agora eu estou livre, né? Eu vou dar uma volta ao mundo, com 97 anos de idade. E ela nunca tinha partido para essa volta ao mundo por medo de não ser bastante suficiente para poder fazer essa viagem, né? Então, idade máxima não tem, desde que a equipe do Instituto possa fazer uma avaliação para ver se essa pessoa tem condição de participar ou não. Existem algumas restrições, grávidas não podem fazer, pelo bebê, e aí, porque nós acreditamos que existe uma interferência direta na questão emocional da mãe e do pai, e no Leader Training vai mexer muito com as emoções, com os sentimentos, então para o bebê não é uma coisa legal, então grávidas não podem, e qualquer pessoa que tenha dependência química, né? Essas pessoas, e química, dependência química, por exemplo, o álcool é uma dependência química, ou qualquer droga ilícita, essas pessoas precisam de passar por uma avaliação antes, e algumas checagens, se ela tem acompanhamento psiquiátrico, se tem acompanhamento psicológico, aí a partir daí a gente pode avaliar se essa pessoa pode fazer ou não. Isso por cuidado com as pessoas, né? Ou qualquer distúrbio psiquiátrico, né? Porque existem algumas questões como essas que a gente está falando que precisa de um trabalho muito específico, né? E o Leader Training não tem essa proposta. É um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de crescimento pessoal e que essas pessoas teriam essa restrição. Agora, tirando essas questões, qualquer pessoa pode fazer, né? Desde que queira. Sim. Então, fora essas questões que você falou, não precisaria de uma avaliação nem nada disso. Nós temos uma avaliação, a partir do momento que se efetiva a inscrição, né? Nós temos uma avaliação, mas aí é uma primeira que é feita pela internet, né? Mas existe uma avaliação que a gente parte de um pressuposto assim, dentro do Instituto que nós queremos cuidar das pessoas, né? Então, o princípio, o valor nosso não é dinheiro, né? A gente quer cuidar das pessoas. E para cuidar das pessoas, a gente precisa, naturalmente, saber um mínimo da sua história, né? Antes de você vir para o Leader Training, por exemplo, né? Isso não para limitar ninguém, para restringir ninguém, mas com o objetivo de cuidar das pessoas, né? Então, se fosse financeiro, eu falo, vem qualquer um e deixa, mas não é o nosso objetivo, né? A gente quer cuidar das pessoas. O pensamento tem poder infinito. Ele mexe com o destino, acompanha a sua vontade. Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que detona o processo de vitória. Ser otimista é ser perseverante. É ter uma fé inabalável e uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o universo aplaude tal iniciativa e conspira a seu favor, colocando-o a serviço da humanidade. Você é quem escreve a história de sua vida ao optar pelas atitudes construtivas. Você cresce como ser humano e filho dileto de Deus. Positivo atrai positivo. Alegria chama alegria. Ao exalar esse estado otimista, nossa consciência desperta energias vitais que vão trabalhar na direção de suas metas.
fazer o Leader Training na minha vida, eu senti que tirou um filtro da frente dos meus olhos. É como se eu conseguisse enxergar as coisas com mais clareza. Quem eu sou, como eu reconheço as pessoas, como eu interajo com as pessoas, a interação com a minha família, o resgate da convivência com a minha mãe, os detalhes e a atenção que eu pude dar muito maiores para minha filha. Eu saí de um movimento automático e comecei a perceber os pequenos detalhes do cotidiano e do dia a dia que alegram a vida de qualquer pessoa. Poder brincar mais com a filha, ou conversar mais com a mãe, poder dar um abraço nas pessoas e sentir realmente a pessoa. Isso foi impagável. Imagina uma pessoa que teve tudo o que quis, né? Eu tinha uma vida, sempre tive, muito boa. Sempre que eu desejei, eu consegui. Chega uma hora na sua vida que você está perdida, que você vê que não é isso. Não é isso que te faz feliz e você começa, né, um medo de se perder. Então, foi quando eu entrei e percebi que eu nunca fiz nada do que eu quis, né? Eu fazia o que os outros queriam. E ia chegar um momento que não ia ter volta. Então, foi um reencontro comigo. Eu falo que hoje eu sei o que eu gosto, o que eu quero, a direção que eu vou tomar. E sem parar para pensar, será que eu agrado alguém ou desagrado? Não. Hoje eu sei o que eu quero e o que me agrada. Hoje eu sou feliz. Então eu falo que não tem presente maior para mim do que isso. Eu agradeço. Ao escolher com sabedoria viver sua vida com otimismo, seu coração sorri, seus olhos brilham e a humanidade agradece por você existir. Bom, nosso site é www.tadashi.com.br e lá vocês têm todas as vivências, todos os treinamentos. O contato por e-mail também tem aí nesse site, www.tadashi.com.br, ou no telefone 19 3254 2427. Né? E aí vocês têm a Silvia e as meninas do comercial que podem fazer esse contato com vocês. Bom, eu te agradeço pelo bate-papo muito, muito interessante. Espero que os nossos telespectadores tenham aproveitado bastante, porque eu ficaria aqui mais 2 dias conversando com você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Bom, encerramos o nosso bate-papo de hoje e até o próximo programa de Qualidade de Vida e Saúde.